Boa noite, queridos corações amigos em plenitude, para mais uma live. É com muito carinho que nós estaremos refletindo algo de grande importância para a nossa comunicação de forma eficiente e eficaz. Estaremos trabalhando dentro da visão da psicologia transpessoal consciencial. A psicologia transpessoal consciencial, ela tem uma visão biopsicossocial e espiritual. Biológica, nós temos um corpo, mas somos mais do que um corpo. Nós temos uma estrutura mental, então psicológica, mas nós podemos estar trabalhando essa estrutura mental, né? Fazemos uma reprogramação da nossa mente, trazemos conosco uma história de vida, uma história social, e também somos um espírito, esse ser pensante, como já dizia Sócrates, viajou do tempo, que a vida na Terra é uma estação. Então, a visão da psicologia transpessoal, ela, além de ter essa visão sem nenhum cunho religioso, ela também tem uma visão que realmente nós somos um ser que já viajamos na linha do tempo, ou reencarnacionista. E ela nos traz uma oportunidade de percebermos que nós somos muito mais do que o que nós pensamos, somos muito mais do que nós fazemos, daquilo que nós temos. Quem somos nós? Esse ser pensante, que viemos de uma origem dessa inteligência cósmica, criado, inclusive, conforme está na própria Gênese bíblica, a sua imagem e semelhança. Então, dentro dessa visão, a psicologia transpessoal também, ela tem essa visão do arquétipo primordial, que essa inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, nós podemos denominar como sendo Deus. E traz também como sendo o modelo, o arquétipo, o maior psicólogo da humanidade, que ele é tão grande, que a história da humanidade não coube, ele dividiu antes dele e depois dele, segundo Ernesto Renan, que é um historiador francês, que é o Cristo Jesus. Então ela trabalha nessa visão profunda do ser espiritual que nós somos. É uma abordagem que foi criada pelos próprios teóricos da humanista, percebendo que muitos dos traumas que nós trazemos não só vêm lá da nossa infância, como também de causas anteriores. E que mostrando que nós trazemos uma história conosco, né? Daí as diferenças de habilidades de uma pessoa para outra, né? Bem, quem não nos conhece, meu nome é Lacordaire Fayad, estou como psicólogo e possuo algumas especializações na área de neurolinguística, neuropsicologia e outras mais. Dentro da visão que nós vamos trabalhar agora, uma comunicação eficiente e eficaz, nós trazemos uma estrutura profunda dentro da nossa comunicação, e essa estrutura profunda ela está ligada diretamente aos nossos pensamentos. Há um pensamento da psicologia tibetana que diz assim: palavras são luvas que vestem o pensamento. Então, o nosso pensamento, ele vai atuar diretamente, neuroquimicamente, estimulando o nosso cérebro a produzir as enzimas correspondentes aos nossos padrões mentais. E os nossos pensamentos vão despertar em nós os nossos sentimentos. Os sentimentos mais os pensamentos vão estar agora despertando as nossas emoções. Pensamentos, sentimentos e emoções criam uma energia chamada energia mental. Então, se eu tenho um pensamento proativo, amoroso, eu posso, eu sou capaz, eu consigo. Essa estrutura mental, ela vai estimular neuroquimicamente o meu cérebro, me trazendo uma sensação de competência, de bem-estar. Diferentemente, se eu dizer, poxa, eu não dou conta, eu não consigo, eu não sou capaz. Essa estrutura mental vai também estimular os meus pensamentos, que vão mexer metabolicamente, me trazendo, por exemplo, com medo, uma sensação de insegurança, taquicardia, sudorese abundante, pernas bambas. Então, daí a importância de nós observarmos qual é a nossa estrutura mental diante desta ou daquela situação.
E podemos comparar metaforicamente a nossa mente como se fosse uma cebola cortada ao meio, são várias camadas. Nossa mente são as camadas mentais. Por isso que a psicologia e a neuropsicologia, ou a programação neurolinguística também, coloca que o que vem de fora não cria nada em nós, estimula o que nós trazemos. Por exemplo, é uma música que você ouve, um perfume que você sente, você percebe, uma música que você ouve, vai estar despertando em nós os nossos padrões mentais. No nosso processo de interrelacionamento, com essa ou aquela pessoa, ela vai estar estimulando determinadas camadas mentais. Por exemplo, você com o seu filho, ele vai despertar em você um tipo de camada mental, com o teu esposo, com a tua esposa, com a sua avó. Cada pessoa que nós nos interrelacionamos, elas despertam em nós algo correspondente aos nossos padrões mentais. Daí a grande importância de você nunca colocar no outro ou nas situações de fora a responsabilidade pelo que você sente, pelo que você pensa, pelo que você faz, pelo que você fez ou pelo que você quer fazer. Então a estrutura mais profunda da nossa comunicação está ligada aos nossos padrões mentais, aos nossos pensamentos. Os nossos pensamentos, que vão despertar os sentimentos, as emoções, vai agora numa estrutura mais superficial que a linguagem. Então, conforme eu falo, eu vou estar expressando aquilo que está na minha intimidade. Você não já aconteceu com alguém, por exemplo? Mãe tem muito isso. O filho fala algo, mas a mãe consegue perceber que por trás daquela fala tem algo mais que ele não manifestou, mas que está contido. Então, muitas vezes, na nossa estrutura superficial, eu posso moldar a minha linguagem, mas na minha intimidade eu estou dizendo o outro. E isso vai. À medida que você vai desenvolvendo um feeling, um sentimento, uma percepção na área da comunicação, o que a gente chama na neurolinguística calibragem, a mãe conhece, entende o jeito do filho, ou a esposa, ou o esposo, as pessoas com as quais nós nos interrelacionamos, com espaço de maior intimidade, nós desenvolvemos o que chama na neurolinguística de calibragem. Por exemplo, minha filha era pequena, e eu cheguei em casa e ela disse, pai, o senhor está nervoso? Eu disse, não estou nervoso. Pai, o senhor está nervoso? Não, eu estou nervoso. Como é que você sabe? Ela foi e disse assim, olha, pelo jeito do senhor andar, a forma como o senhor veio, e o jeito do senhor... Eu tenho o hábito de pegar a chave do carro e ficar balançando. Veja, ela já sabia determinados gestos que na convivência nós vamos sintonizando com essa ou aquela pessoa, nós identificamos mais ou menos os padrões emocionais que a pessoa está naquele momento. Aí passa agora dessa estrutura profunda, na estrutura mais superficial, que entra justamente a nossa fala, que é a nossa comunicação verbal, é a mensagem que nós passamos. Mas além da mensagem, nós temos também uma outra comunicação que é o não verbal. O não verbal é a metamensagem. Às vezes, nós estamos conversando um com o outro e você vai... Fulano, você está me ouvindo? Estou te ouvindo. Mas você percebe que não estava, pela linguagem não verbal. Então, a comunicação, numa visão desse ciclo da comunicação, passa pela estrutura profunda, que justamente os pensamentos, os sentimentos, vai para a estrutura mais superficial, que é a linguagem, a forma como eu falo, que vai estar justamente agora se manifestando no verbal e não verbal, que é o gesto da pessoa, o jeito da pessoa, que isso complementa, portanto, a comunicação. Então, uma comunicação eficiente e eficaz é essencial para resolver os conflitos de forma construtiva e respeitosa. O que é uma comunicação eficiente e eficaz? Vou dar um exemplo de eficiência. Tinha um funcionário, chegou para o patrão e disse, patrão, eu quero que o senhor me dê um aumento aí. Olha, o Luiz, meu parceiro aqui da técnica, mal chegou, já tem somente 6 meses, já recebeu um aumento. Ele disse, ô Lacordaire,
tem um caminhão aqui na porta da fábrica, vai lá para mim, veja, eu quero melhorar o lanche do pessoal, veja lá para mim, olha a comunicação como é importante. Veja se lá tem banana para eu melhorar o lanche do pessoal. Eu fui, voltei e disse, olha, tem banana sim. Que tipo de banana, o Lacordaire? Não, o senhor não me perguntou. Mas quanto custa também? O senhor não pediu para eu perguntar. Aí chamou lá o Luiz. Luiz, eu quero melhorar o lanche aqui do pessoal. Vai lá para mim, por favor, tem um caminhão parado na porta da fábrica. Veja se tem banana, eu quero melhorar aqui o lanche do pessoal. O Luiz chegou lá e disse, voltou dizendo, ô, patrão, tem banana, tem também laranja, tem abacaxi. E, olha, a banana custa tanto, e a laranja também, olha, inclusive tem aquela maquininha que descasca a laranja, ó, custa tanto, se o senhor pagar à vista é tanto. E o abacaxi também, ó, tem 2 tipos de abacaxi e tal. Ok, Luiz, muito obrigado. E me perguntou, e aí, Lacordaire, o que você quer? Não, estou indo trabalhar. Veja, quem que foi eficiente? Os dois. Porque os dois foram lá e trouxeram o recado da banana. Agora, quem foi eficiente e eficaz? Foi o Luiz. Porque ele aproveitou, além de responder o que foi perguntado, ele fez um pouco mais. Por quê? Porque ele teve uma visão global para uma ação focal. Então, numa comunicação eficiente e eficaz, é essencial para que nós possamos resolver todo tipo de conflito. E ela é sempre uma comunicação eficiente e eficaz, ela é muito respeitosa. Porque quando nós estamos no interrelacionamento, e o que é o relacionamento com o outro, isso demanda muito da forma como nós nos relacionamos conosco. Porque é o relacionamento intrapessoal, que é eu comigo mesmo, a forma como eu me vejo, a forma como eu me sinto, as percepções, a leitura que eu tenho sobre mim mesmo. Conforme essa leitura, que é o meu mapa interno, como diz na neurolinguística, eu vou também projetar no outro. É as minhas crenças e os meus valores. Por exemplo, eu estou vendo um IP, e vocês também, vocês vão dizer, olha que IP bonito. Eu vou olhar e dizer, mas que esse IP dá uma sujeira danada. Já pode entender que no meu mapa interno, na minha história, tem alguma coisa de trabalho. Por exemplo, possivelmente, eu tive que limpar muitas folhas, onde eu realmente, na minha infância, coisa nesse sentido. Tem algo dentro de mim que me levou a ver o IP como dando trabalho. Então, daí a importância de nós realmente ter essa visão global para uma ação focal. Porque quando nós conseguimos nos comunicar de forma clara, honesta, respeitosa, veja, essas comunicações elas são muito mais propensas, e as pessoas que assim as possuem, de entender o ponto de vista da outra pessoa. E também, a partir do momento que ela entende o ponto de vista da outra pessoa, ela encontra situações mútuas, que seja bom para um, tanto quanto bom para o outro, e bom também para a situação que está sendo trabalhada. Então, uma comunicação eficiente e eficaz é aquela que consegue alcançar os seus objetivos. Veja, seja transmitir uma informação, ou muitas vezes você compartilhar uma ideia, né, com alguém, para que você possa ali construir um relacionamento saudável, porque muitas vezes você vai ser muito bom de ideias. Não tem aquela pessoa, é muito bom de ideias, mas muitas vezes ele não consegue comunicar, ele não consegue dividir as ideias, e, portanto, ele também não consegue uma realização muito boa. Você já ouviu dizer de pessoas que são muito boas de iniciativas e ruim de acabativa? Então, está muito ligado também ao processo da comunicação. Então, para que eu possa ter uma comunicação eficiente, é preciso justamente que essa comunicação ela seja clara, seja concisa, sem rodeios, né? E precisa. Uma comunicação clara, concisa e precisa, em vez de você ficar, muitas vezes, floreando muito. E você também adaptá-la ao contexto do seu interlocutor. Então, se é uma pessoa que, por exemplo, eu fui fazer uma palestra numa colônia de pescadores,
Então, para que você pudesse comunicar o processo de influenciação, que o quanto é importante nós percebemos o quanto que nós influenciamos no outro, e o outro influencia a nós, eu fui perguntar um pescador e ele deu um exemplo muito claro. Ele diz, olha, muitas vezes a gente só cai em determinadas ciladas, determinadas armadilhas, porque é igual a gente faz aqui com os peixes, a gente vai cevando. Eu perguntei, o que é cevar? Você vai jogando o alimento por peixe, e quando menos espera, você joga o anzol, você joga ali a tarrafa, que é aquela mini rede, junto. Eu disse, interessante. E como que isso acontece? Não, muitas vezes tem pessoas que chegam aqui, e que chegam muitas vezes com determinadas propostas, e que a gente acaba sendo iludido. Eu mesmo caí num outro dia, e ele foi e contou. Então, quando nós trabalhamos dentro do mundo da pessoa com a qual nós estamos conversando, né, é muito importante. Por exemplo, você vai conversar, o adulto com uma criança. Você vai entrar na linguagem que a criança consiga entender. Então, vamos dar alguns exemplos para que a gente possa ter uma comunicação clara, eficiente e eficaz. Por exemplo, a questão da clareza. Então, é muito importante você usar uma linguagem simples e direta, né? Evitando, inclusive, certos jargões, por exemplo, termos técnicos, né, que possam ser realmente incompreensíveis para quem vai estar ali te ouvindo. Você vai fazer uma palestra. Se você for falar de palavras difíceis, a pessoa não vai entender. Você já assistiu uma palestra que alguém fala, e aí, você entendeu? Como é que foi a palestra? Não, foi muito bonita, falou muito bem. O que você entendeu? Não, quer dizer, entender mesmo eu... Por quê? Muitas vezes o palestrante, ou com quem a gente está dialogando, eu deixei de perceber o mundo daquilo com quem eu estou me comunicando. A outra questão é a concisão, ou seja breve e seja direto, objetivo, evitando, inclusive, rodeios e, muitas vezes, informações desnecessárias. Então, vai direto ao ponto, para que, se você quer realmente ter uma comunicação precisa. E uma comunicação precisa é justamente também você verificar as informações que você está transmitindo, se elas são corretas e são também atualizadas. Hoje a gente tem muito aí do fake, né? Essa informação que você está passando, ela é precisa, ela realmente tem toda uma característica positiva, ela é verdadeira em relação aos fatos, aquilo que você quer comunicar. Outro exemplo que nós temos, por exemplo, o maior comunicador da humanidade foi o Cristo. O que ele falava? Ninguém foi tão simples quanto ele. Há um pensamento da psicologia tibetana que diz: simplicidade é a complexidade que se resolveu. Pessoas autoconfiantes, pessoas que têm uma boa percepção de si e uma boa percepção também do outro ou das situações, elas são simples por excelências. Elas não ficam naquela preocupação, o que os outros vão dizer, o que os outros vão pensar. Não fica. Ou, muitas vezes, na pós-ocupação. Eu não devia ter falado... Não, ela está sempre no presente. Então, ela tem uma linguagem muito simples. O que o Cristo falava? Do pão, do peixe, da pedra. E ele comunicou com a precisão como ninguém. Porque quando você fala o simples, todo mundo entende. E é muito importante que você pense na forma como você vai comunicar com o outro. O outro processo da comunicação é a adaptabilidade. Você vai adaptar a sua fala, a sua comunicação com o contexto, certo? O público que você vai comunicar. E na hora de você escolher a linguagem, escolha um tom ou um formato da sua mensagem que venha também se adequar àqueles que estão te ouvindo. Você vai comunicar, fazer uma palestra junto a pessoas idosas, é uma linguagem. Você vai comunicar com um grupo mais jovem, é outra linguagem.
Você vai comunicar com outra linguagem. Você vai comunicar com a tua esposa, com o teu esposo, com o teu filho, é outra linguagem. Sempre buscando, e é fundamental, essa adaptação. E essa adaptação, ela depende da sua autoconfiança, da sua segurança, de você saber que você quer numa postura do ganha, ganha, ganha. Ganha você, ganha o outro e ganha o cosmo. Ou seja, tudo que você faz, de alguma forma, tem o depois. Por isso que o grande pensador chinês, Confúcio, ele já dizia, ninguém toca em uma flor sem comunicar-se com as estrelas. Porque tudo que nós fazemos, nós estamos inseridos dentro de um contexto cósmico. Então é muito importante a sinceridade, comunicar com a verdade. E a verdade, ela está na sintonia do que é amoroso, do que é justo, do que é bom. Outro processo para nos ajudar, saber escutar. Além de falar, é importante saber ouvir. Saber ouvir o outro é uma virtude. E quando você está ouvindo, faça perguntas. Busque se esclarecer o máximo se o outro realmente está te entendendo, para que você possa também ter um feedback do que o outro está entendendo. Você se lembra quando nossa mãe, nossa avó falava alguma coisa? Olha, vai lá, fala isso. Você entendeu? Repete para mim o que eu falei. Quando ela falava isso, o que ela queria? Realmente ver se você estaria transmitindo com fidelidade aquilo que deveria ser feito, ou seja, uma comunicação clara. Então, além dessas bases, que é muito importante, nós estarmos atentos, é também muito importante nós ficarmos atentos às emoções, aos sentimentos, principalmente o meu sentimento enquanto comunicador. Porque as nossas emoções, elas interferem na comunicação. Por isso é muito importante buscar dominá-las, para que nós possamos ter realmente uma comunicação clara, evitando mal-entendidos. Por exemplo, na relação com o filho, com a esposa, com o esposo, você está nervoso? Deixa para depois, olha, bem, me dá um tempo, eu não estou bem, eu estou nervoso, eu estou com dificuldade de lidar com essa situação. Me dá um tempo, vamos conversar isso depois? Filho, olha, o pai ama você, não ama o que você fez. E nesse momento, eu vou me dar um tempo para nós conversarmos depois, porque agora eu estou com dificuldade de lidar com essa situação que aconteceu. Então, isso você evita também os ruídos, que podem muito atrapalhar a comunicação. Então, é muito importante você evitar esses ruídos. Seja, muitas vezes, informações que você, às vezes, recebeu e que essa informação, ela carece, ela precisa de melhor aprimoramento, de você checar melhor. Porque, um exemplo muito claro, por exemplo, você está vendo uma casa, e eu também estou vendo uma casa. O Luiz está vendo a mesma casa do outro lado. Você vê de um lado, você vai dizer que a casa é azul. Eu estou vendo de um outro lado, eu digo que a casa é amarela. Mas o Luiz conhece, e está muito mais próximo, ele conhece e tem possibilidade de conhecer também a casa por dentro. Ele vai ver, a casa é azul, ela é amarela, e por dentro ela é verde. Quem está com a verdade? Todos nós. Mas quem está com mais recurso para poder dizer com melhor precisão? O Luiz. Então, eu vou evitar esses ruídos nas comunicações, buscando um feedback, buscando checar melhor sobre o que realmente está acontecendo. E na comunicação, buscar também identificar quais são os pontos que eu posso estar melhorando. Outro dia eu ouvi de um companheiro, dizendo, ele foi pegar um feedback com a filha, e foi, inclusive, no momento que ele estava numa busca de mudança, de conduta, de uma forma proativa, amorosa com ele mesmo, e ele percebeu uma série de equívocos, que ao longo da caminhada, mais de 30 anos com a esposa,
né? Mais de 22 anos com os filhos, principalmente com a filha, com que ele tinha algumas dificuldades de comunicação. E ele foi e pediu para a filha dele, ó, depois de uma conversa, que ele já vinha trabalhando com ele mesmo, e disse: filho, olha, eu quero que você me desculpa, você me perdoa, que é o pai. E muitas vezes ele agiu dessa forma ou daquela forma, porque ele foi muito incisivo, segundo ele, né? Principalmente na fase da adolescência. E a filha foi e disse: não, pai, pelo contrário, o senhor foi um excelente pai, o senhor é um excelente pai. O senhor nunca ficou em cima do muro, o senhor foi muito claro com aquilo que o senhor realmente tinha enquanto valor. E isso eu sabia disso. Muitas vezes eu fiquei contrariada, fiquei muitas vezes chateada, mas hoje eu reconheço que o senhor deu o melhor que o senhor podia. Como pai, o senhor é excelente. Agora, eu não posso dizer o mesmo enquanto esposo, enquanto marido. E ele foi e aproveitou o ensejo. Como assim, minha filha? E ela deu para ele um feedback de uma série de situações que a própria companheira não conseguia oferecer. Porque muitas vezes nós nos acostumamos a uma subqualidade de relacionamento, de comunicação. E aí não nos damos conta, porque é igual o peixe. Quando é que o peixe sente que estava na água? Quando você retira, ele nasceu ali, cresceu ali. Então, muitas vezes, na relação interpessoal, familiar, nós às vezes nos acostumamos com determinadas comunicações e que nós relevamos. Relevar não é resolver, não é? E ela foi e deu para ele uma série. Olha, pai, eu vejo que muitas vezes o senhor tem uma fala de descaracterizar a mãe. E às vezes o senhor não valoriza tanto, muitas vezes, o que ela faz. E ele foi perceber, depois conversando, né, no processo da terapia, ele disse: olha, foi a melhor coisa que eu ouvi, porque eu não me dei conta que eu estava na relação com a minha esposa no modelo que eu havia copiado do meu pai e da minha mãe. E é verdade? Eu pergunto, nós que já casamos, ou aqueles que estão casados, com quem que você fez curso de casamento? Eu pergunto muito isso na terapia. Eu fiz lá na igreja. Não, na igreja você fez de noivado. De casamento nós fizemos com os nossos pais. Então, muito do nosso jeito de comunicar tem muito a ver com esse interrelacionamento com os nossos familiares. Até nós adquirirmos a nossa identidade. Isso é muito importante. E aí vem aquela pergunta, né, do que você fala, do que você pensa, do que você faz, o que é seu? E o que é copiado? Então é muito importante. No caso desse companheiro, quantos anos ele estava numa conduta, num mapa mental, que ele havia absorvido da relação dos pais. E passado um período, ele foi e disse: olha, eu ganhei uma nova esposa e ela ganhou um novo marido. Um marido, uma nova versão de mim mesmo. E ao mudar, automaticamente a esposa também mudou. Porque muitas vezes numa relação conflitante e numa comunicação desrespeitosa, nós retroalimentamos o próprio companheiro, a companheira, o nosso interlocutor, e não nos damos conta disso. Então, daí a importância de nós estarmos buscando praticar. Toda e qualquer virtude ou virtudes é treino. Um exemplo, quando Pedro pergunta ao Cristo: Senhor, quantas vezes eu devo perdoar meu irmão? Até 7 vezes? Diz: não, Pedro. 70 vezes 7 vezes. O que quer dizer isso? Pedro, vai treinar. Então eu vou treinar uma comunicação melhor, mais amorosa, mais justa, mais proativa, mais eficiente, mais eficaz.
quanto mais você se comunica, melhor você vai ficar nisso aí. Outra ajuda muito importante, e é um padrão que nós temos conosco, mais ou menos esse ou aquela pessoa, é de ficar se comparando. Ah, eu não tenho jeito de conversar. Vai lá, fala para mim. Por trás disso é uma acomodação. Eu estou fugindo da responsabilidade, do trabalho que dá eu mudar a mim mesmo, eu cuidar de mim mesmo, eu terceirizo. E a gente vê muito isso na relação conjugal. Ó, vai lá, fala com seu filho. O filho é dela? O filho é dele só? Nosso filho, nossa filha. Ah, você que tem mais jeito. E se ela tem mais jeito é porque ela se empenhou. Ah, você que tem mais jeito, se ele tem mais jeito é porque ele se empenhou. Então é muito importante nós desenvolvermos um outro aspecto que nos ajuda muito, ser observador. Então preste atenção na forma como pessoas de referência para você se comunicam, certo? Com o cuidado de não querer copiar, certo? Porque o que serve para um não serve para outro. Mas você vai tirar uma referência. Na comparação, eu fico olhando e dizendo assim, olha lá, o Luiz, ele tem jeito, ó. Ele sabe, é o jeito que ele está falando. Eu não. Quando eu faço assim, no fundo, é um estado de acomodação. Agora, olha a diferença. Eu quero prestar atenção no jeito que o Luiz fala, porque olha como é interessante. Olha o jeito que ele trata o filho dele, olha o jeito que ele trata a esposa dele, olha como ele fala. Então, eu passo a tomar como referência. Então, seja um bom observador. Por quê? O universo é rico em oportunidades de aprendizado. Outra dica, escute ativamente. Quando alguém está expressando o seu ponto de vista, é muito importante você ouvir com atenção e empatia. O que é empatia? É diferente de simpatia. O que é simpatia? Eu quero agradar. Simpatia, veja, um bebê lá no berçário chora, todos os bebês choram juntos. Então, na simpatia, eu também quero resolver o problema do outro. Eu me desespero com o problema do outro. Na empatia, não. Na empatia, eu sei que o outro vai ser sempre o outro. Então, eu não tenho ilusão de controle de querer mudá-lo ou mudá-la. E também não tenho a ilusão de controle de querer que ela seja do meu jeito. Porque a divindade é amante da diversidade. O que seria do mundo se todo mundo gostasse do verde? O que seria do azul? E se todo mundo gostasse do azul, o que seria do vermelho, do amarelo? Então, é justamente a junção das cores que forma o arco-íris. Então, essas diferenças, essa diversidade de pessoas, de comunicação, é que vai gerando esse enriquecimento do nosso crescimento. Então, a empatia é estar com, sem querer fazer por. Porque quando eu quero fazer pelo meu filho, eu estou o tratando como capaz ou incapaz, tendo ele condição de agir por conta própria, ou pela minha esposa, ou pelo meu marido. Então, a empatia é você respeitar o espaço do outro. E na comunicação, você também respeitar o mapa dele, o jeito que ele pensa, o jeito que ele dirige as condutas, as posturas. Sem com isso, não quer dizer que você vai concordar com o que ele esteja fazendo, mas separar a pessoa da atitude. Então é muito importante nós estarmos escutando com este olhar de empatia e de indulgência. A indulgência, mesmo que você vê a deficiência, a dificuldade, o problema do outro, mas nós não temos o direito de enfiar o dedo na ferida, na deficiência do outro. Nós temos o dever amoroso, moral, de se colocar na disposição. Então, veja, quando você entra com empatia, isso significa evitar você interromper ou com quem você está conversando no meio da comunicação. É você evitar também o julgamento, ou estar refutando o que a pessoa está dizendo ou o jeito que ela pensa.
Porque quando eu fico nessa postura de ilusão de controle, eu nem estou ouvindo. Eu fico, às vezes, esperando que a pessoa, quando ela dá aquela vírgula, aquele fôlego, e eu vou entrar com a minha opinião. Isso não é uma comunicação eficiente e eficaz. E em vez de você estar interrompendo, de você estar realmente ali fazendo o julgamento, veja, concentre em entender o que ela está querendo dizer, qual o sentido dela estar pensando. Ou seja, aquilo que está manifesto e aquilo que está contido. Muitas vezes o que está contido você não está vendo. A pessoa não está comunicando com você. Mas ela está falando outra coisa, mas por você ter essa empatia, você entende que tem algo mais por trás disso. Então, vejamos, às vezes a mãe chega para o filho, numa comunicação não verbal, ela está percebendo que ele mudou o jeito. Comunicação não verbal. Filho, me parece que você está com alguma dificuldade, é isso mesmo? Ô mãe, a senhora pode me ouvir? De onde ela tirou isso? Da comunicação não verbal. Quando ela passa a perceber também, o filho diz alguma coisa, diz, mas filho, olha, eu tenho a impressão que não é bem isso que você está falando, é isso mesmo? É, mãe, eu estava sem jeito. Ou pai, olha, eu estava sem jeito de falar com o senhor, porque eu não sabia como é que o senhor ia me entender. Não, pode falar, vou estar te entendendo. Então, essa comunicação, uma comunicação clara e assertiva. Por quê? É aquela que vai direto ao ponto. E que você está valorizando não é o que o outro está falando. Você está valorizando a pessoa. O que ela está falando, o jeito que ela está dizendo, pode ser reformulado. Quando, veja, você for falar com alguém, é importante que você seja claro, direto ao ponto. E você às vezes pergunta, olha, o que você quis dizer é isso mesmo? Se eu entendi o que você quis dizer, é que você está com uma dificuldade de poder agir de forma diferente. É isso mesmo? Então, você faz um feedback para a pessoa, até repetindo o que você entendeu. E ela vai dizer, não é bem assim, olha, é desse jeito, assim, assim. Então, veja, concentre em expressar principalmente os seus sentimentos e necessidades de forma muito respeitosa. E, acima de tudo, fazendo o quê? Sendo flexível, disposto ou disposta a negociar. Porque ninguém é o dono da verdade. A verdade, ela tem vários ângulos, como nós acabamos de ver. Às vezes eu estou com um ângulo só da informação. O outro tem um outro ângulo. Então, a partir do momento que eu passo a respeitar o ponto de vista do outro, veja, não é nem o jeito do outro pensar, não é nem o seu pensar, mas o seu pensar, mas o pensar do outro, vai gerar um terceiro pensar, ou seja, você tem, por estar com confiança, numa atitude amorosa, porque você só vai alcançar a intimidade do seu interlocutor, seja a esposa, seja o filho, seja o marido, seja quem for, se você for verdadeiro ou verdadeira com você mesmo. Você já ouviu alguém que a pessoa está falando, você diz assim, mas isso não está me soando que ela está sendo verdadeira. Por quê? É a metamensagem. Aquilo que nós falamos está mesclado também da nossa energia mental. Tudo no universo tem a sua identidade, tem o seu perfume, tem o seu jeito. Então, quando você fala com humildade, sabendo que você não sabe tudo, você está aberto a aprender também, seja com quem for, a sua comunicação ela é muito mais profunda. Então, em muitos casos, a melhor maneira de resolver um conflito é você encontrar uma solução que atenda principalmente às necessidades suas e à necessidade também do outro. Então, quando você consegue entender a necessidade de ambas as partes, o que acontece? Você tem uma relação muito mais duradoura. Evita, inclusive, também essas afirmações de eu sei o que você está pensando.
Eu sei o seu jeito. Eu te conheço. E muitas vezes nós entramos num movimento de estar acusando, de estar culpando o outro. Então é muito importante evitar essas afirmações, para que você possa expressar o seu sentimento de forma diferente. Então coloca de forma diferente. Por exemplo, em vez de você dizer, você está sendo um idiota, um burro, você não entende. Fala de forma diferente, olha. Você pode dizer assim, olha, eu estou me sentindo nesse momento frustrado, porque eu tenho um sentimento que você não está me ouvindo. Eu estou me sentindo nesse momento rejeitado ou rejeitada, porque eu tenho a impressão que você não está realmente valorizando o que eu estou lhe colocando. E isso é a minha dor, isso é a minha dúvida. Então eu gostaria que você valorizasse. É possível? Você vai dar oportunidade para a pessoa dizer, não, não é nada disso. Mesmo que ela diga ou que ela estaria não te ouvindo de forma eficiente e eficaz, mas ela vai ficar pensando. E, ao mesmo tempo, esse feedback que você deu, você ganha. E você também leva o outro a ganhar, porque, às vezes, a sua forma, o seu jeito, já é uma conquista sua, que o outro ainda não tem essa conquista. Então, além de você mostrar a situação, você também está dando ao seu interlocutor um outro jeito de pensar, que ele não pensava, que ele não tinha, não é da experiência dele, não é do mapa mental dele. A outra questão que nos ajuda muito, focar nos fatos, nas situações, e não nas emoções. Se eu foco nas emoções, eu vou falar muitas vezes coisas que não vai agregar naquele momento, não vai nos ajudar, nem a você, nem o outro, nem a situação. Quando você estiver trabalhando uma situação de conflito, é muito importante você concentrar nos fatos e não nas emoções. O que é o fato? Aí você vai, naquele momento, por exemplo, seu filho pegou algo indevidamente do coleguinha dele. Isso é um fato. Nas emoções, você vai descaracterizá-lo. No fato, diz, filho, vem cá. O que levou você a fazer isso? Ah, mãe, eu gostaria de ter aquele estojo, aquela caneta, aquela... Muito bem. Mas veja o que você fez. Você usou de uma conduta que não é a correta. Qual que é a conduta correta, filho? O que impede você falar para a mãe? Ou falar para o pai? E aí o pai ia ver. Mesmo se eu não puder agora, eu vou ver também, vou conversar com você. Isso você está focado no fato. Quando você vai para a emoção, você entra num processo de descaracterização do outro. Ah, você me decepcionou. Olha o que você fez. Então eu entro na emoção, não agrega valor. Se eu entro no fato, ganha você, ganha o outro. E outra, é uma conduta educativa. Para mim, para o outro e também na mudança da situação. Evite você dizer coisas, por exemplo, você sempre me faz sentir muito mal. Você nunca me escuta. Você nunca me faz um carinho. Você sempre é bruto. Você é um irresponsável. Essas situações não agregam valor. Em vez disso, de você ter essa conduta, concentre-se em descrever o que a outra pessoa fez ou o que ela disse e que você sente que o incomodou. Eu me sinto muito incomodado, ou eu me sinto muito incomodada quando você leva questões da nossa intimidade em público, como você fez ontem. As questões de casa, o meu sentimento, o meu pensamento é que nós resolvamos juntos. Antes de você levar como você fez, vamos trocar ideia juntos. Eu estou junto com você. Então, quando você oferece em cima do fato e descreve o que você está sentindo,
sem atribuir ao outro a responsabilidade pelo que você está sentindo. Ó, você sempre me desequilibra, você sempre me perturba. Olha o que você está fazendo. Diferente. Eu me sinto desequilibrado, muito mexido, quando você age desse jeito. É possível você agir desta forma, como você já fez também de outras vezes. Eu me senti muito bem, muito confortável. Então, quando você descreve a situação e oferece também uma outra abordagem daquela atitude, você ganha e o outro também. Outro fator que nos ajuda muito numa comunicação eficiente e eficaz seja específico sobre o que você quer. Porque quem não sabe o que quer, qualquer coisa serve. Tem um filme muito interessante que vale a pena você assistir. O Clube da Sorte e da Felicidade. É um grupo de mulheres que saíram da China e foram para os Estados Unidos. E essas mulheres, lá nos Estados Unidos, casaram, tiveram seus filhos, e é um filme muito interessante, que é um filme de comunicação, onde nós vamos ver pessoas agindo de forma proativa e pessoas agindo numa postura limitante, onde muitas vezes, em vez de criar a solução para o problema, criava o problema do problema. O Clube da Sorte e da Felicidade é o nome do filme. Então, quando você estiver buscando uma solução para um conflito, ó, em vez de você dizer, ó, eu quero que você pare de me tratar mal, eu quero que você pare de me fazer dessa forma, você pode dizer, olha, meu amor, meu bem, meu filho, meu esposo, eu solicito a você, e veja se é possível, que você me ouça com atenção quando eu estiver realmente falando com você. Porque eu tenho um sentimento, quando você age desse jeito, me recorda uma situação muito desagradável, que eu vivenciei, inclusive, lá em casa, com meu pai e minha mãe, era desse jeito. E eu quero fazer de forma diferente. Embora meu pai e minha mãe estavam bem intencionados, mas estavam mal direcionados. Porque eu via que a conduta do meu pai ou a conduta da minha mãe poderia ter sido e ser diferente. Então eu me propus fazer de forma diferente, pegando essa experiência e trabalhando de uma forma positiva. E também é muito importante você buscar se ouvir, você se escutar. E também escutar e ouvir os outros, porque eu só posso dar ao outro aquilo que eu estou dando a mim mesmo. E buscar um significado, olha, que seja bom para você, que seja bom também para o outro. Na terapia ou nos nossos cursos, aliás, essa live aqui, ela faz parte do curso que nós estamos dando, como administrar conflitos e transmutar crenças limitadoras. Você pode entrar no site, ele é online também, presencial, e você ainda pode entrar no segundo módulo. Começa agora, sexta-feira e sábado, sexta-feira das 19 às 21 e no sábado das 8 às 12, horário de Cuiabá, e das 15 às 19. Então você ainda pode entrar, se você quiser. Muito bem. É muito importante que você busque se ouvir. E eu pergunto muito, às vezes, nos nossos cursos, nas nossas lives, o que é que você está vendo em você e que você não quer ver? O que é que estou vendo em mim que está me pedindo reparo, que está me pedindo mudança, mas eu não quero ver porque eu não quero a mudança. Porque eu tenho um ganho secundário. E esse ganho secundário, muitas vezes, ele emperra as nossas comunicações. Ou do que você faz, do que você pensa, o que é seu e o que é copiado. Principalmente na relação pais e filhos, ou na relação a dois. Então, é muito importante e ajuda muito, numa comunicação eficiente e eficaz, nós buscarmos as convergências de ideias. O que você tem enquanto ideias e o seu parceiro, ou com quem você está comunicando, seja no trabalho, que comunga.
Então, parte daquilo que é comum aos dois. Fica mais fácil para você administrar aquilo que é antagônico, aquilo que é de conflito. Então, desenvolver essa habilidade de comunicação eficiente e eficaz em situações de conflito, ó, não é de uma hora para outra. Porque a natureza não dá salto. Não é porque eu já sei, que eu conheço, que eu já tenho a mudança. Não é o conhecimento que muda a gente. O conhecimento é como se fosse o leme do barco, serve para dar direção. A mudança, ela vem se eu sentir que isso toca o meu coração. Emocionalmente, eu me mobilizo para isso, eu acredito nisso. E aí eu vou estar empreendendo, colocar em prática no meu dia a dia. Então é desafiador. Ó, não é difícil, é trabalhoso, é um desafio. Então isso pode levar tempo. Então, é importante que você faça um projeto de mudança, como no caso lá do companheiro, que a filha deu feedback. Pai, eu sou um excelente pai, mas como marido, então deixa eu ver onde é que eu estou bem intencionado, mas mal direcionado. Porque como dizia a nossa avó, a nossa mãe, ó, de boa intenção, aí você já sabe. Então não basta ter só boa intenção. É importante ter boa intenção e boa direção. Então esse esforço para que nós podemos empreender, para aprender uma comunicação eficiente e eficaz, clara, respeitosa e construtiva, isso demanda tempo e é trabalhoso. Então ninguém muda somente por intenções. É importante, além da intenção, eu vou buscar construir esse relacionamento mais forte, mais afetivo, mais duradouro, mais eficaz, graças aos meus empenhos, aos meus esforços. Bem, nós estaremos na próxima live fazendo um complemento dessa nossa live de hoje. Na próxima live nós vamos perceber comportamentos que dificultam uma comunicação amorosa, proativa, eficiente e eficaz. O que você não deve fazer numa comunicação eficiente e eficaz. Ou seja, o que atrapalha comigo mesmo, né? Minha intercomunicação, a forma como eu me vejo, a forma como eu me trato, e a minha intercomunicação, que é a minha relação com os outros, com o trabalho, com a vida, ok? Alguma pergunta, Luiz? Não, mas tem comentário. Dá boa noite, pessoal. Muito bem, nós estamos aqui com o Roberto Fleck, né? A Cleide Silva, a Ruth Bezerra, a Carmen Lúcia Soares, olha que beleza, Cristina Antunes, e quantas almas mais queridas aqui conosco, né, Luiz? Que beleza, olha aí, ó. Sejam todos bem-vindos, né? Ao nosso, um dos lugares mais diversos aqui, né, Luiz? Muito bom. Muito bem, nós vamos encerrar nossa live com o nosso mantra, né? O mantra, ele tem uma finalidade, além de fazer uma reprogramação mental, que normalmente o mantra são palavras que vêm a nos ajudar a acessar em nós padrões mentais positivos, proativos, amorosos. Então, quando você pega um mantra, é uma forma de você organizar sua mente, tirar aquele lixo mental, aquela falação mental que a gente fica, e ao mesmo tempo você faz uma conexão energética de você com a sua essencialidade, com o seu potencial criativo, e faz também uma conexão energética com o cosmos, e fazendo a sua mudança amorosa. Tudo bem? Vamos ao mantra? O mantra é assim, olha. Eu me amo. Sente o que você está falando, ó. Eu me amo. Eu amo a vida. A vida é bela. Eu sou filho de Deus. Sob a sua proteção incondicional ou permanente. Herdeiro do universo e aprendiz da vida.
como aprendiz, meu mestre é Jesus, o maior psicólogo da humanidade. Gratidão, queridos corações amigos em plenitude, e até a próxima live. Comportamentos que dificultam uma comunicação amorosa, proativa. Nossa próxima live. Até lá. Se você gostou, dá o seu like e passa para outros companheiros. A nossa proposta do Plenitude aqui, do Instituto Brasileiro de Plenitude Humana, depois você entra na página do nosso Plenitude, tem muito material para você estar se ajudando. Focar na nossa educação enquanto ser espiritual. Então passe essa live para outras pessoas, tá bem? Muita paz, até a próxima live.